A palavra de Deus diz aqui, no livro de Lucas, Lucas capítulo 11, a oração que Jesus ele nos ensinou. Lucas capítulo 11, que diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. João ensinou aos seus discípulos. Então, ou melhor, pulei aqui. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei. Eles, não é pecado você pedir para até sabedoria. A palavra de Deus diz que se você deseja sabedoria, se você quer sabedoria, e se você pedir para Deus, Ele dá. Né? Inteligência é uma coisa, sabedoria é muito mais do que inteligência. Inteligência você adquire estudando, uma faculdade, uma escola, livros. Agora, sabedoria não. Sabedoria não está nos livros. Não estão nos livros. Sabedoria não está em lousas. Não, sabedoria ela só pode vir de Deus. De Deus. Lembra quando Salomão ofereceu um sacrifício ao Senhor? E o Senhor, o Senhor perguntou para ele: pede-me o que deseja, Salomão. Ele poderia ter pedido inteligência, mas ele não, ele pediu sabedoria. A sabedoria é muito, muito mais além do que nós podemos imaginar. Não menosprezando, muito pelo contrário, os letrados, estudados, diplomados, PhDs, doutores, né? Nós também podemos observar muitas pessoas que não têm um diploma na vida, mas é dotado de uma sabedoria fenomenal. É verdade. É dotado de uma sabedoria grandiosa. E muitos deles prósperos. Prósperos extraordinariamente. Acho que você deva conhecer algum. Deva conhecer alguém. Né? Então essa sabedoria, ela só pode vir de Deus. Não vem do homem, mas vem de Deus. E neste caso aqui, os discípulos, eles estão pedindo algo tão forte, tão importante quanto a sabedoria. Eles estão pedindo para Deus: Senhor, ensina a gente a orar. Ensina a gente a orar, Jesus. Que coisa tremenda isso aqui. Eles poderiam ter pedido também qualquer outra coisa ali. Ensina a gente a ganhar dinheiro, ensina a gente fazer isso, ensina a gente plantar, ensina, sei lá, ensina a gente qualquer coisa, menos orar. Mas algo tão forte, tão profundo na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é a oração. Sabe, a oração é tanto quanto a sabedoria que Salomão pediu a Deus.
eu acredito que esse pedido aqui seja maior ainda do que a sabedoria que Salomão pediu a Deus. Verdade, porque eles pediram até mesmo da fonte, do mestre, né? Daquele que responde, daquele que ouve as orações do mundo inteiro, desde o princípio, né? Daquele que ouve até mesmo o Espírito Santo. Então, expressar as nossas, né? Verdade. Ensina a gente a orar. Olha que coisa linda, gente. Ele vai dizer, ensina a gente a orar. Eu vou ler de novo. De uma feita estava Jesus, agora eu leio certinho. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, olha isso, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos. Olha aí, ele colocou no plural. Além dele pedir para ele pediu para os outros também. Ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então, ele os ensinou. Ele os ensinou. É um pedido irrecusável de Jesus. Talvez muitas pessoas falem assim, mas eu não sei orar. Não tem muita gente que fala isso pra gente? Sim, muitos. Eu não sei orar, eu não sei como que eu vou falar com Deus. Eu não sei orar. Então o primeiro passo para você aprender a orar é pedindo para Ele. Pedindo para Ele você já está orando. É verdade. Não é verdade? Verdade. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não sei pedir, orar, não sei pedir para Deus. Às vezes tem pessoas que falam, eu não sei pedir nada, só sei pedir para os outros e não sei pedir para mim. Então, né? Tá orando. Aí, às vezes a pessoa fala assim, é tanta coisa que quando eu vou falar com Deus, é tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar. Do começo, né? Mas de qualquer forma você está orando. Já é uma oração. E Jesus ensinou. Ele deu aqui, na verdade, ensinou um modelo, né? Ele deu aqui um modelo de uma oração, né? E o modelo da oração que Jesus ensinou aos discípulos foi essa: quando orardes, dizei, Pai, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. O pão nosso cotidiano, ou o pão nosso de cada dia, dá-nos de dia em dia. É que essa tradução está um pouquinho diferente, não sei como é que está aqui na sua tradução. Dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Vamos ler na versão King James? Sim. Pega ali a King James para mim ali. Eu gosto da versão King James, amado, porque ela... A versão King James, qualquer hora se você puder comprar uma Bíblia que eu vou ler aqui agora na versão King James, ela aproxima bastante do original. Também aquela Bíblia, uma hora que você tiver oportunidade, quando eu voltar acabar essa pandemia, eu vou tentar colocar na livraria, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Versão King James. E também aquela Bíblia, versão contemporânea, também, que é muito boa mesmo. Quer ver só a diferença aqui, ó? Versículo 5. Capítulo 11. 11 que... Tá aqui, achei. Aqui, ó, quer ver só? Deixa eu ver aqui se consigo enxergar direitinho aqui. E a gente compartilha direitinho, né? Assim, Lucas 11. Certa ocasião, Jesus estava orando
em um determinado lugar, quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Aí diz no versículo 2. Então, ele passou a ensiná-los, dizendo: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Está vendo como está diferente? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Glória a Deus. Olha que coisa linda, gente. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Está dizendo que o pão de Deus, ele nunca acaba. Aleluia. Você não já comeu o seu pãozinho hoje? Tenho certeza que você comeu o seu pãozinho hoje. E não me refiro somente ao pãozinho físico, que é o seu alimento físico, o seu arrozinho, o seu feijão, seu pãozinho, não. O seu alimento principal aqui, a palavra de Deus. Porque passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ela não. Depois você vai ler aqui, Luciane. Depois você lê aqui para mim. Primeiro deixa eu ler aqui, depois você lê aqui na Bíblia Contemporânea. Estou lendo na King James, a minha esposa vai ler na Contemporânea. Diz assim, olha: venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Aí diz assim, versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados. Interessante que não fala aqui, né? Perdoa o meu pecado. Mas perdoa-nos os nossos pecados, pois assim devemos perdoar a todos que erram contra nós. Assim devemos perdoar todos que erram contra nós. Glória a Deus. E não nos deixe sucumbir ou cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Vamos ver como é que está na contemporânea? Sim, tá. Deixa eu mostrar aqui. Contemporânea é essa aqui, ó. A mensagem. Mensagem bíblica, linguagem contemporânea. Muito bom. Tanto ela como a King James, versões maravilhosas, que diz assim: Pai, revela-nos quem tu és. Dá um jeito nesse mundo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Quantas ti? vezes Daniel orava por dia? 3 vezes. Veja que na contemporânea está dizendo o quê? 3 boas refeições. 3 boas refeições. Ou seja, os discípulos pediram o quê para Jesus? Para ensinar o quê? Orar. Eles orarem. Jesus estava dizendo assim: se vocês orarem pelo menos 3 vezes ao dia, É verdade. 3 boas refeições, não só do alimento físico, enfim, mas pelo menos 3 orações por dia. Às vezes a gente não ora nenhuma. Né? Principal, porque nem só de pão viverá o homem. Mas sim do quê? Sim da palavra, da palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Está vendo como que é importante a gente ler, né? Alguns originais para a gente entrar no entendimento melhor. Palavra. Vamos lá. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Preserva-nos. Perdoados por ti. Sim. E perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. É interessante ou não é, gente? Guarda-nos de nós mesmos. Porque às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos.
Às vezes as pessoas têm costume de... Não estou defendendo o diabo não, hein? Sou advogado do diabo não. Tá amarrado, repreendido em nome de Jesus. Sou defensor do inimigo não. Mas às vezes as pessoas, elas querem um amuleto de desculpa pelos seus delitos, pelas suas escorregadas, colocar a culpa no diabo. Quando na verdade o seu maior inimigo tem sido você mesmo. O nosso maior inimigo muitas das vezes somos nós mesmos, com as nossas cobiças, com os nossos desejos. O maior inimigo muitas das vezes somos nós mesmos. Às vezes caímos em desgraça, em abismos, em buraco. Às vezes vamos parar lá no chiqueiro de porco como o filho pródigo. Por quê? Porque muitas das vezes somos inimigos de nós mesmos, apóstolo. É verdade. E quantas não são as vezes, né? Porque a palavra do Senhor diz que o homem, ele faz planos, né? E os planos dele, ele acha aos olhos dele que é bom. Mas a resposta certa vem do Senhor, vem da boca do Senhor, né? Quem sabe o caminho certo é o Senhor. É o Senhor quem decide. E quantos não são os caminhos a qual o homem, ele traça? Ele define achando que vai prosperar, que vai ser abençoado por aquele caminho, que vai muitas das vezes contrário à vontade do Senhor, né? Até verdade. mesmo desagradar a Deus. Aí o inimigo está sendo ele mesmo, né? Sim, porque depois a Provérbios vai dizer que um abismo puxa o outro, né? O livro de Jó, né? É verdade. Jó vai dizer que um abismo puxa o outro abismo. Então é algo totalmente E eu vou falar uma coisa para você. destrutivo. Esse inimigo é o pior de todos. Porque esse inimigo você não vê ele. Verdade. E a Bíblia também vai dizer que nós não devemos nos deter no nosso próprio entendimento. É o seu pior inimigo. Exatamente. Você está entendendo, amados? Então a oração do Pai Nosso é muito mais do que nós possamos imaginar. Vou pedir para minha esposa ler de novo. Agora na Bíblia, vou ler aqui de novo, na versão King James, que diz: certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los, dizendo: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre, né? Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós, e não nos deixes sucumbir, ou seja, cair em tentação, mas livra-nos do maligno. E vejam só na versão contemporânea. Do início? Do início. Um dia Jesus estava orando num determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele. E ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, revela-nos quem tu és. Dá um jeito neste mundo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. 3 orações pelo menos por dia. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Veja, preserva-nos perdoado por ti. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: uma vez que você é perdoado por Deus, por algo que você cometeu de errado, você vai fazer de tudo para preservar esse perdão de Deus em você, de você não cometer aquele mesmo erro novamente, de novo, mas preservar esse perdão, como se você dissesse, como se a pessoa, por exemplo, ela fosse perdoada por Deus hoje
e ela cometesse o mesmo erro depois, e depois, e depois, é como se Deus olhasse para ela, ué, o que está adiantando te perdoar? Verdade. O que está te adiantando? Não houve um arrependimento profundo no teu coração ainda. Então você tem que preservar o perdão que eu te dei. Preserva, né? Valorize o perdão que eu dei a você, meu filho. Aleluia. Porque se você se lembrar do perdão que eu te dei, você não vai cometer o erro de novo. É verdade. Não é isso, apóstolo? Com certeza. Porque a pessoa que preserva o perdão do Senhor jamais vai querer com que ela vai ter discernimento de ver as ciladas, né, que o inimigo ele tenta, e ali já dizer não, se negar a cometer novamente, porque saberá que vai estar desagradando ao Senhor. É muito forte isso, hein? Muito. Muito forte. A oração do Pai Nosso dando uma pregação, hein? É. A oração do Pai Nosso trazendo uma pregação para nós. Preserva, Senhor, o quê? Preserva-nos perdoados por ti. Preserva-nos perdoados por ti. E perdoando os outros. Você sempre se lembrando. Quando o inimigo sugerir que você erre de novo, que você peque de novo, lembre-se do perdão que você recebeu. Aleluia. É forte ou não é isso, gente? Verdade. O inimigo sugeriu para você, você vai agora errar de novo, vai pecar, vai adulterar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Aí você vai fazer o quê? Para não cair de novo, você vai se lembrar do perdão que você recebeu. Mas aí, há pessoas que dizem assim, mas só mais uma vezinha só. Então não tem problema não, você depois não, eu peço perdão de novo. Então essa pessoa ela não valorizou o perdão que ela recebeu de Deus. Verdade. Aí não tá valorizou. brincando, né? Como se estivesse brincando com o Senhor. É verdade. E a palavra de Deus diz que com Deus não se brinca. É verdade. E de Deus não se zomba. Isso não traz um temor muito grande pra gente? Demais. Traz um temor muito grande. Demais, porque justamente naquele momento a qual o Senhor, eu sempre me recordo que depois do arrebatamento o Senhor, muitos subirão. E o Senhor falará, olhará nos olhos de cada um, e muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome, né, profetizei, em teu nome expulsei demônios, e o Senhor falará o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas eu expulsei demônio em teu nome. Apartai-vos. Mas eu curei em teu nome. Apartai-vos. Eu falei em línguas. Apartai-vos. Muito, vós que praticais a iniquidade. Muito mais sério do que nós possamos imaginar. Compreende? Se nós erramos, se eu errei, se você errou, e recebemos o perdão de Deus, quando o inimigo sugerir para você, vai de novo. Vai mais uma vez. A pessoa, se ela se lembrar do perdão que ela recebeu, ela não vai. Verdade. Ela vai saber dizer não. Ela vai saber dizer não. Porque o Senhor a perdoou. Foi por isso que Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Exatamente. Vai. Jesus perguntou para ela, né? Onde estão os teus acusadores? E ela disse: nenhum me condenou. E Jesus olhou para ela e disse aqui: nem eu também te condeno. Perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus falou isso daí para ela sempre se lembrar do perdão que ela havia recebido naquele dia. Verdade. Ela conservar o perdão que ela recebeu naquele dia, não esquecer jamais. Glória a Deus. E por esta razão ela foi uma mulher muito abençoada. Exatamente, por Deus, né? Ela conservou, né? Soube conservar. E por isso que a palavra do Senhor também diz, né? Que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Vou pedir para você ler a última vez para a gente colocar um louvor aqui e orar por todos em nome de Jesus. Sim. Quando orarem, digam: Pai, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito nesse mundo.
conserva-nos vivos com 3 boas refeições e preserva-nos perdoados. Se você orar 3 vezes ao dia, meu filho, nem que seja aquela oração rápida, de repente vai para o trabalho, aquela coisa, não tem problema. Em pensamento, em oração, joelho dobrado, não importa. Não tem demônio que fique de pé, meu filho. Já estará bem, né? Alimentado, edificado, com fortalecido. Certeza. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições, preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Jesus é maravilhoso, né? Muito. Quando ele fala assim, ora desse jeito, preserva-nos perdoado por ti, para você não esquecer do perdão. E livra-nos de nós mesmos. É muito forte isso, viu? Poderia ficar 1 ano aqui pregando isso. Preserva-nos de nós mesmos. Porque nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, né? Pelas vontades do coração, os desejos da carne. Do coração procede as veredas, né? Se a pessoa não tomar cuidado, como diz a palavra, né? Guarda o teu coração, né? Sobretudo, Sobre né? tudo que você tem que guardar o teu coração. Porque muitas das vezes nós somos os nossos piores inimigos. Porque nós é que deveríamos aprender a dizer não para as coisas erradas e sim para aquelas coisas que edificam. É verdade. Que são de Deus para as nossas vidas. Ainda ontem nós estávamos comentando aqui em casa, né? Que muitas das vezes nós queremos fazer coisas, desejamos coisas, né? Mas aquilo que nós desejamos é aquilo que a gente precisa. O que é que eu estou precisando e o que é o que eu quero. O que eu quero muitas das vezes é diferente daquilo que eu preciso. Quer ver? Você pega uma criança, leva uma criança numa loja de brinquedo e dá uma boneca para ela. Quando ela sai de casa, ela sai querendo algo, né? É. Mas quando ela chega lá, ela quer tudo. Quer tudo, né? Aí de repente você compra a boneca que ela queria. Ah, eu quero aquela. Você mostra a foto. E aí a mãe fala, essa que você quer? Ela diz, essa que eu quero. Aí você vai lá, acha a boneca que ela quer. Aí você coloca a boneca que ela quer no braço dela. Mas ainda você resolve dar uma voltinha ali na loja de brinquedo. Dá uma voltinha. Logo ela vai mudar de ideia. Ah, eu não quero mais essa, eu quero aquela. É ou não é verdade? É verdade. Não quero aquela de asa, eu quero aquela com cauda de baleia, com cauda de sereia. É verdade. Aí daqui a pouco troca. Não, eu quero aquela outra, né, que vem com uma piscina. Não, eu quero aquela outra que vem com um chuveirinho. Um bambolê. Quero a outra que vem com uma madeira. E pronto, aí... Quero aquela patinete. Eu lembro quando tinha uma boneca que tinha patinete. Misericórdia. Então, às vezes, nós queremos tantas coisas e neste querer tantas coisas acabamos sendo os nossos próprios inimigos pelas nossas cobiças. Verdade. Né? Então, por isso que na oração do Pai Nosso, na versão contemporânea, Deus está dizendo, guarda, cuidado de você mesmo. Hoje livra-nos de nós mesmos. Verdade. Hoje mesmo estava falando, né, acerca dos shoppings que reabriram. Sim. Né, em São Paulo, em um determinado lugar que agora não me recordo o nome, estava falando, me chamou a atenção que o shopping estava lotado. Então. Né? O shopping lotado. Mas como assim? Pois shopping lotado? O shopping cheio de pessoas vazias. Então. De pessoas que querem consumir, mas não o que estão precisando. É verdade. E que elas querem, né? E que elas querem. Não que precisam. E não que precisam. É verdade. Então, eu quero deixar essa palavra no seu coração, medite nela. Em nome de Jesus. Se você não tem aí a versão contemporânea ou a King James, dá para baixar no celular? Tem um aplicativo da contemporânea já, na MK Já Music, tem um aplicativo também. Olha aí que benção. Já tem a Bíblia contemporânea. Isso é muito bom. Amém, amados?